No silêncio profundo da Europa medieval, quando castelos dominavam o horizonte e mosteiros eram faróis de fé em meio a um mundo marcado por guerras, disputas e incertezas espirituais, nasceu um homem cuja voz atravessaria séculos e ecoaria dentro da própria história da Igreja. Seu nome era Bernardo. Muito antes de ser conhecido como São Bernardo de Claraval, ele era apenas um jovem de olhar intenso, nascido no ano de 1090 na região da Borgonha, na França. A família em que cresceu era nobre, respeitada e profundamente cristã. Seu pai era um cavaleiro, homem de honra e coragem. Sua mãe, Alette, era conhecida por sua fé profunda e pela forma delicada com que educava os filhos na vida espiritual. Desde muito cedo, Bernardo demonstrava algo diferente. Enquanto outras crianças se interessavam por jogos e aventuras, ele se recolhia em silêncio, observando, refletindo e deixando o coração ser tocado por algo maior. Havia nele uma sensibilidade espiritual incomum, uma sede de Deus que parecia crescer a cada dia. Ainda jovem, foi enviado para estudar em Châtillon-sur-Seine, onde recebeu uma educação refinada em literatura, retórica e teologia. Ali, entre livros e longas horas de estudo, começou a amadurecer um desejo profundo de entregar completamente sua vida a Deus. Porém, essa decisão não surgiria de forma simples. A vida diante dele parecia promissora. Como membro de uma família nobre, poderia conquistar posição, riqueza e influência. Mas dentro de seu coração, uma voz silenciosa começava a falar mais alto, uma voz que o chamava para algo radical, algo que exigia renúncia, silêncio, oração e entrega total. A morte de sua mãe marcou profundamente a alma de Bernardo. O vazio que ficou em seu coração abriu espaço para uma busca ainda mais intensa por Deus. Aquela perda não o afastou da fé. Pelo contrário, foi como se uma porta espiritual tivesse sido aberta. O jovem começou a refletir profundamente sobre o sentido da vida, sobre a brevidade da existência humana e sobre aquilo que realmente permanece. Foi nesse período que ele conheceu mais profundamente a vida monástica. O mosteiro de Cister havia sido fundado poucos anos antes com o propósito de viver de forma mais fiel à regra de São Bento, marcada por simplicidade, trabalho, oração e austeridade. Aquela proposta tocou profundamente o coração de Bernardo. Não se tratava apenas de uma vida religiosa comum, era uma vida radicalmente voltada para Deus, um caminho de silêncio interior, de disciplina espiritual e de total desapego do mundo. Aos 22 anos, Bernardo tomou uma decisão que mudaria não apenas sua própria história, mas também a história da Igreja. Ele decidiu entrar no mosteiro de Cister, mas algo extraordinário aconteceu. Seu entusiasmo e sua convicção eram tão fortes que sua decisão começou a transformar a vida das pessoas ao seu redor. Seus irmãos, parentes e amigos começaram a sentir o mesmo chamado. No dia em que Bernardo chegou ao mosteiro para se tornar monge, ele não chegou sozinho. Chegou acompanhado de cerca de 30 jovens que também decidiram abandonar tudo para seguir aquele caminho espiritual. Aquela entrada coletiva causou enorme impacto. O pequeno mosteiro de Cister, que ainda lutava para sobreviver, de repente recebeu uma nova geração de homens dispostos a viver inteiramente para Deus. A vida dentro do mosteiro era extremamente exigente, não havia luxo, conforto ou distrações. Os monges acordavam antes do amanhecer para rezar, trabalhavam manualmente durante o dia, copiavam manuscritos, cultivavam a terra e dedicavam longas horas à contemplação. O alimento era simples, o silêncio era constante e a disciplina era rigorosa. Para muitos aquilo seria pesado demais. Mas para Bernardo era exatamente o que seu coração desejava. Ele mergulhou naquela vida com intensidade absoluta. Sua espiritualidade não era fria ou distante, era profundamente apaixonada. Ele falava de Deus como alguém que fala de um amigo íntimo, de um amor vivo e presente. Com o passar dos anos, sua sabedoria espiritual começou a chamar atenção. Mesmo sendo jovem, demonstrava maturidade impressionante. Por causa disso, apenas 3 anos após entrar em Cister, Bernardo recebeu uma missão enorme. Foi enviado para fundar um novo mosteiro em um vale isolado chamado Clairvaux,
que em português ficou conhecido como Claraval. O lugar era inóspito, coberto por mato, pedras e dificuldades naturais. Muitos poderiam ver ali apenas um terreno vazio, mas Bernardo enxergava algo diferente. Ele via ali um espaço onde a vida espiritual poderia florescer. Com poucos companheiros começou o trabalho. Construíram celas simples, cultivaram a terra e estabeleceram uma comunidade marcada por oração profunda, disciplina e fraternidade. Aquela pequena fundação cresceria de forma extraordinária. Com o passar dos anos, Claraval se tornou um dos centros espirituais mais influentes da Europa medieval. A santidade e a sabedoria de Bernardo começaram a atrair pessoas de todos os lugares. Monges, bispos, nobres, reis e até o próprio Papa buscavam seus conselhos. Sua capacidade de unir profunda espiritualidade com clareza intelectual era impressionante. Ele escrevia sermões e cartas que tocavam profundamente o coração das pessoas. Suas palavras não eram apenas teológicas, eram cheias de vida, emoção e experiência espiritual. Um de seus temas mais famosos era o amor de Deus. Bernardo falava frequentemente sobre o amor divino como uma força que transforma a alma humana. Para ele, a vida espiritual não era apenas disciplina ou regras, era uma caminhada de amor. Um amor que começa tímido, cresce com o tempo e finalmente se torna união profunda entre a alma e Deus. Seus escritos sobre a Virgem Maria também marcaram profundamente a espiritualidade cristã. Ele ajudou a fortalecer a devoção mariana em toda a Igreja, ensinando que Maria era o caminho seguro que conduz a Cristo. Muitas de suas expressões sobre Maria se tornaram famosas e são repetidas até hoje. Ao mesmo tempo em que vivia essa intensa vida espiritual, Bernardo também se tornava uma figura central na vida da Igreja. Em uma época marcada por crises, disputas políticas e desafios internos, sua voz era vista como uma voz de sabedoria. Em determinado momento da história da Igreja surgiu uma grande divisão. Dois homens reivindicavam o papado ao mesmo tempo, criando confusão entre os cristãos. Esse período ficou conhecido como o Cisma Papal. A Igreja precisava de alguém respeitado, alguém cuja autoridade moral fosse capaz de orientar reis, bispos e fiéis. Foi então que Bernardo entrou em ação. Com coragem, sabedoria e profunda fé, ele viajou por diferentes regiões da Europa defendendo aquele que considerava ser o verdadeiro Papa. Sua influência foi decisiva para restaurar a unidade da Igreja. Reis escutavam suas palavras, bispos confiavam em sua orientação e multidões se reuniam para ouvi-lo falar. Mas, apesar de toda essa influência, Bernardo nunca abandonou sua humildade monástica. Sempre que podia, voltava para Claraval, para o silêncio do mosteiro, para a simplicidade da vida contemplativa. Outro momento marcante de sua vida ocorreu quando foi chamado a pregar a Segunda Cruzada. A Terra Santa estava novamente ameaçada, e líderes cristãos pediram que Bernardo convocasse os fiéis para defender os lugares sagrados. Sua pregação foi poderosa. Multidões se reuniam para ouvi-lo. Homens se emocionavam profundamente e decidiam partir para a missão. No entanto, a cruzada acabou não alcançando os resultados esperados e muitos criticaram Bernardo. Mesmo assim, ele manteve sua confiança em Deus e continuou sua missão espiritual. Com o passar dos anos, o corpo de Bernardo começou a sentir o peso das penitências, do trabalho e das longas jornadas de pregação. Mas sua mente permanecia brilhante e seu coração ardente de amor por Deus. Mesmo debilitado, continuava escrevendo, aconselhando e orientando espiritualmente inúmeras pessoas. Seus sermões sobre o Cântico dos Cânticos se tornaram algumas das obras mais profundas da espiritualidade cristã, explorando a relação entre Deus e a alma como uma relação de amor intenso e transformador. Ele ensinava que a verdadeira santidade nasce quando a alma deixa de viver para si mesma e passa a viver inteiramente para Deus. Essa visão espiritual tocou gerações de cristãos e continua sendo estudada até hoje. Bernardo não era apenas um teólogo ou líder religioso, era um místico, alguém que experimentava Deus de forma profunda e real. No ano de 1153,
Depois de uma vida marcada por oração, trabalho, sacrifício e amor ardente por Deus, Bernardo de Claraval partiu desta vida. Tinha cerca de 63 anos. Sua morte não representou o fim de sua influência. Pelo contrário, seu legado continuou a crescer. Apenas poucos anos depois, foi oficialmente reconhecido como santo pela Igreja. Séculos mais tarde, receberia também o título de Doutor da Igreja, reconhecimento reservado aos grandes mestres da fé cristã. Hoje, ao olhar para a vida de São Bernardo de Claraval, não vemos apenas a história de um monge medieval. Vemos a história de um homem que buscou Deus com todo o coração, um homem que abandonou riqueza, poder e conforto para viver no silêncio de um vale, onde encontrou algo muito maior do que qualquer glória humana. Sua vida nos recorda que, mesmo em tempos de confusão e desafios, a verdadeira força nasce da intimidade com Deus. Em um mundo cheio de ruídos, distrações e superficialidade, a história de Bernardo continua sendo um convite poderoso ao silêncio interior, à oração profunda e ao amor que transforma a alma. Seu legado permanece vivo em mosteiros, em livros, em orações e no coração de milhões de fiéis que ao longo dos séculos encontraram inspiração em sua vida. A pergunta que permanece ecoando após conhecer sua história é simples e profunda ao mesmo tempo. Até onde uma alma pode chegar quando decide amar a Deus sem reservas? A vida de São Bernardo de Claraval responde a essa pergunta com clareza impressionante. Quando uma alma se entrega totalmente a Deus, ela se torna luz para o mundo inteiro. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, te guie e te guarde.